Bom dia, meu nome é Alisson, sou da 35, estou juntamente ao Jonathan, o Ronaldo e o Carlos e vamos falar sobre cones. Como surgiu o cone? Afinal, como surgiu o cone? Bem, o cone, como uma forma geométrica, ele surgiu a partir de um triângulo retângulo que criou uma circunferência a partir de um de seus catetos, em torno de um de seus catetos, gerando uma superfície cônica. Bem, a forma básica do cone já é conhecida desde a antiguidade, desde a antiga Grécia e por trabalhos de matemáticos gregos antigos, Arquimedes, que era um matemático e físico grego, ele ajudou muito com contribuições significativas para o estudo das seções cônicas, que são tipos de curvas geradas pela interseção de um plano com um cone duplo. O que seria o cone? Bem, chamamos de cone um sólido geométrico, também conhecido como um corpo redondo ou um sólido de revolução. O cone consiste nada mais nada menos do que um triângulo retângulo que possui a hipotenusa, os dois catetos e o triângulo retângulo gira em torno de um de seus catetos, ou seja, acaba formando uma forma cônica, e é isso o que é a definição de um cone. Tá, eu vou falar sobre como o cone seria usado no dia a dia. Bom, sinalização, cones de trânsito no caso. São aqueles cones que quando tá ou alguma obra, ou tem alguma obra em construção, alguma coisa sendo feita, ou até para sinalizar alguma coisa. Tá, eventos. Os cones podem ser usados para fechar tal local e hospedar aquilo, como um show de pessoas, esse tipo de coisa. Os esportes em treino, como basquete, futebol, são muito usados, com aqueles cones para dar mais controle de bola para as pessoas. Os estudos, como na própria matemática, como o Alisson explicou, e na cozinha, como os cones de papel e plásticos. Tá, eu vou falar sobre os tipos de cone. Existem diversas formas de cone, mas ele pode ser classificado de acordo com seus bichos comuns. Cone equilátero, cone reto e cone bilíngue. E sua fórmula é área igual a π vezes raio. Abre parênteses, raio é uma giratriz, fecha parênteses. Tá, agora eu vou falar sobre a giratriz, que nada mais é que uma linha que conecta vértices do cone com o ponto da circunferência da base. Em termos geométricos, a giratriz é a altura oblíqua do cone e forma um ângulo com a base. Em um cone direito, a giratriz é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde a base do cone e a altura do cone são os catetos. Tá, aqui vocês estão vendo um cone oblíquo, e nessa linha aqui, que vai do eixo até a base, é o que se chama de giratriz. Tá, agora eu vou falar sobre a altura. A altura de um cone é a distância perpendicular da vértice até a base. Em um cone direito, essa altura forma um triângulo retângulo com a base, com a giratriz e o raio da base. Se você conhece a giratriz, o raio e a altura, pode ser encontrado usando o teorema de Pitágoras. E essa é a fórmula, que no caso seria altura igual raiz quadrada de giratriz ao quadrado menos raio ao quadrado. Caso precise calcular a altura e tenha a base e o volume do cone, você pode usar as seguintes fórmulas para encontrar o raio da base a partir da área. Tá, agora eu vou falar outra fórmula da altura, que seria raio igual raiz da área dividido por π. E para encontrar a altura a partir do volume da área da base, você utiliza a altura igual 3 de volume sobre a área. O raio de um cone. Como a base de um cone é um círculo, o raio nós consideramos do centro do círculo até a ponta de uma de suas bordas. O raio é a metade do diâmetro. E o que seria o diâmetro? Já que o raio seria o ponto de partida daqui até aqui, o diâmetro é a junção dos dois, ou seja, daqui até aqui. O reservatório será construído na forma de um cone, utilizando seu alumínio como material, desprezando a executura do reservatório e sabendo que ele é um cone reto, com 1,5 metros de raio e 2 de altura. Qual é a quantidade de alumínio necessária para a construção desse reservatório? Usando π,3. Bem, a gente vai começar pela giratriz. Bom, a gente começa a fazer a giratriz
que a fórmula é altura ao quadrado mais raio ao quadrado, que a altura é 2,2 ao quadrado mais 1,5, que é o raio ao quadrado. Daí a gente passa aqui, que é 4 mais 2,25, que o resultado é 6,25, só que daí a gente passa a geratriz, passa a ser a raiz quadrada, que o resultado seria 2 meios. Depois que a gente fez a geratriz, a gente passa para a área total. A gente pega a fórmula é π vezes o raio, junto com a geratriz mais o raio. Então vai ficar 3 vezes 1,5, abre parênteses, 2 meios mais 1 quinto, mais 1,5. Daí passando a gente calcula, faz 3 vezes 1,5 vezes 4, que o total vai dar 18 metros quadrados. Seria a letra D. O monte de areia tem a forma de um cone circular reto, com volume de 4. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é... Bom, para a gente chegar ao resultado, a gente vê qual que é a fórmula do raio, que é 2/3 vezes a altura, e a do volume é 1/3 mais a área da base vezes a altura. Daí para fazer a fórmula então é 4π igual a 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes área. E depois de todas as fórmulas passando, vai ficar 4π igual a 1/3 vezes π igual, abre parênteses, a 2/3 vezes a área ao quadrado, que vai ficar mais vezes a altura. Daí depois de todas essas fórmulas a gente chega aqui, ó, a 27. Daí a gente chega nessa parte aqui do 27 vezes 4π igual a 4π vezes a altura ao cubo. Daí a gente faz 27 igual a 4π, a gente corta aqui, daí já chega a 3, a altura ao cubo igual a 27, que passando seria raiz cúbica de 27, que a resposta é altura de 3. Então essa seria a letra B. Agora vamos falar sobre o nosso jogo chamado Cone Quest. Bem, as regras, o objetivo do jogo e tudo mais. O objetivo do jogo é adivinhar o número máximo de objetos. Nós já vamos explicar como é que vai funcionar essa dinâmica, baseando-se nas dicas fornecidas por outros jogadores. As regras. Vão ter 4 jogadores. Esses 4 jogadores vão pegar um montinho de cartas, vão embaralhar e distribuir entre eles mesmos. Bem, na distribuição das cartas, cada um pega uma carta, sem mostrar aos outros jogadores, e coloca sem você mesmo ver no topo do seu chapeuzinho, que seria isso aqui. Adivinhação. Bem, o jogo consiste em adivinhação e você tem entre 1 a 2 minutos, vai depender da forma que você quer jogar. O tempo não tem um tempo definido. Você pode escolher quanto tempo você vai fazer, 5, 3, 4, 2 minutos, etc. Respostas e pontuação. Conforme o jogador ir acertando o que está no topo da sua cabeça e adivinhando, ele vai ganhando pontos. E no fim do jogo vão somar esses pontos e ver quem fez mais. Ou seja, quem acertar primeiro ganha um ponto. Variações do jogo. Nós criamos variações do nosso jogo. Ou seja, o tempo da regra definido pela regra seria de 2 minutos. Mas nós não vamos impor esse limite. Mas existem variações do jogo, como o modo rápido. Nós vamos reduzir o tempo do jogo de adivinhação para 30 segundos para possuir um jogo mais rápido e dinâmico. Jogo em duplas. Como são 4 pessoas para jogar, como antes era individualmente, agora o jogo vai ser constituído em duplas. Cada membro pode se revezar e
pedir dicas sobre a outra carta com o parceiro. Modo desafio. Você pode adicionar uma regra onde quem vai responder as perguntas não pode usar palavras que começam com a mesma letra que o nome do objeto. E a última variação de jogo seriam dicas adicionais. A gente pode permitir que quem está respondendo a pergunta e dando a dica use uma única palavra adicional para ajudar na adivinhação. Por exemplo, doce para sorvete em formato de cone.